Obrigada, Luiz. Bom, então vamos dar início ao terceiro momento, a terceira live da terceira etapa da disciplina Metodologia da Pesquisa na Residência Técnica Integre, né? Nessa terceira etapa da disciplina, Não, Márcio, hoje é a aula de Metodologia da Pesquisa. Pelo menos me foi passado isso e consta lá no Moodle. Professora Denise, então eu que errei, tá? Eu estou aqui online, eu achando que, enfim, que vocês estavam tendo uma conversa inicial sobre o professor Francis, então não sabia da agenda, eu tô... Não, tudo bem, prof. Então vamos fazer o seguinte: houve um problema de comunicação aí no Pode ser, processo. pode ser. Não sei se isso já estava agendado com você. Eu trabalho a metodologia da pesquisa com o pessoal 1 e 2, 3, e foi alterada a data para hoje, dia 7. Tá. Não sei quem foi que passou a data para você. No Moodle estava como se fosse hoje, então, mas se é você, Denise, não tem problema nenhum, a gente transfere aí essa aula que seria hoje para a próxima semana, e aí a gente acerta aí o cronograma da nossa disciplina. Mas no Moodle também tá, isso. É uma confusão a comunicação, não é a primeira vez, mas assim, a gente acaba ficando prejudicado, né? Porque a gente vem ali de uma sequência com o professor Francis, e matérias que a gente está lendo e tal, daí de repente o professor está aqui para dar aula também, mas não é mais ele. Olha, é complexo. Enfim, mas de qualquer maneira, galera, a professora Denise continua o conteúdo dela, né, para não atrapalhar aí nessa construção. Peço desculpas, a gente joga para a semana que vem e aí acertamos toda a continuidade da disciplina, tá bom? O que a gente pode fazer para não confundir mais ainda vocês e também não atrapalhar a lógica da disciplina do professor Francis, eu não sei qual é a disciplina que o professor está trabalhando, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, e daí eu não sei o que o Luiz é o nosso moderador aqui do NEAD, o que a gente pode fazer é para não interromper essa disciplina do professor Francis, que tem mais hoje de aula, prof? Hoje? Não, a gente tem... hoje e a semana que vem. E a semana que vem, Isso, daí teria como a professora dar a aula no dia 28, que seria já depois do carnaval, porque carnaval não tem aula, né? Aí seria judiar demais de vocês, né? Sim, a senhora ia dar aula sozinha. Eu acredito que sim, porque assim, hoje eu deixei de viajar para dar aula para vocês, porque eu dou aula na graduação também aqui fora. Denise, vamos fazer o seguinte, já que estava disposto para o seu horário, acho que provavelmente não devem ter me avisado disso, aí sem problema, você dá continuidade aí e a gente joga a nossa disciplina para a próxima semana e, enfim, a gente tenta adequar da melhor forma. Porque dia 28 eu posso também, tá? Então, se para vocês fica melhor, eu não tem problema. Na terça-feira eu converso com vocês, daí vocês não quebram o ritmo que vocês que estão com o professor Francis. Eu não sei se isso é possível, Luiz. Oi, professores, tudo bem? Na verdade, não é o Luiz que está aqui, é o Diogo. Oi, Diogo. Então, eu acho que dá para vocês fazerem como vocês acharem melhor, na verdade. Eu não tenho, assim, uma parte de digitar, pode ser assim, né? Até porque não foi eu que fiz a organização mas aqui na agenda do NEAD, a gente está como a professora Denise mesmo. Mas aí como então, assim, os professores acharem melhor mesmo, não tem... Já que está na agenda, vamos deixar na agenda, tá? E aí a gente joga aí esse conteúdo para a próxima semana, e aí na outra do retorno do carnaval eu posso assumir do dia 28. Se ficar perfeito para os dois professores, não pra tem problema nenhum também. Eu acho que não vai ser... Você fez a readequação da sua agenda, então respeito essa readequação. É que no dia 28 eu não viajo também, porque é feriado no campus que eu dou aula. Então, você tem agenda no dia... Eu teria que ver se eu teria agenda no dia 28, teria que conversar com o professor Ricardo. Mas... Eu tenho agenda no dia 28, Denise. Pode continuar aí o conteúdo, e daí a gente joga para a próxima semana. Fechado assim? Ok, então. Tá bom? Então, perfeito, então, Beleza. até aqui para... Pessoal, então a gente fecha então com a professora Denise, então. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Até mais, pessoal. Ok. Até. Tchau, professor.
Então, pessoal, mais uma vez, desculpa, realmente eu não sabia disso também, mas fica o feedback também para as coordenações, né, com relação a essa comunicação. Então, mesmo eu não sabendo, eu peço desculpas pela bagunça aqui, pelo desencontro de informação. Bom, já que estamos aqui, então vamos fechar essa disciplina que é bem curtinha, que é a metodologia da pesquisa 3. Qual é o objetivo hoje da nossa conversa aqui? Vai ser mais uma conversa. Esse nosso último encontro para falar de metodologia da pesquisa é mais para nós ajustarmos os últimos detalhes com relação às entregas que vocês vêm fazendo ao longo da disciplina de metodologia da pesquisa. Quais são essas entregas, né? O que a gente tem trabalhado ao longo desses 3 momentos, dessas 3 etapas dessa disciplina? Que vocês começassem já a amadurecer o que vocês pensam em pesquisar e desenvolver, pensando na entrega final lá na residência técnica, né, para os especializandos, de um produto final de curso, né? Então, vocês já fizeram nós já discutimos aqui, em forma de seminário, o que vocês gostariam de pesquisar, né? Trocamos várias figurinhas, ali em meados de setembro, e depois, em seguida, nós tivemos a segunda etapa, e foi onde eu pedi algo mais concreto, né? Para que vocês tirassem aqui da cabeça de vocês e conseguissem estruturar pelo menos uma primeira versão do que vocês pensam em desenvolver no PFC, colocasse no papel isso, né? Então, isso foi a entrega lá da segunda etapa da disciplina. Agora, e é por isso que eu estou aqui, eu gostaria de apresentar uma proposta que não foge muito do que eu já passei para vocês e que vai servir de rascunho para que vocês comecem a dar uma robustez, uma estruturação mais embasada para o PFC de vocês. Por que eu digo isso? Porque até então nós estamos trabalhando assim, rascunhos com várias versões da proposta do que vocês pensam em fazer, que pode ser que haja mudança, pode ser que em conversa com o seu mentor ou com a sua mentora haja alguma alteração de tema. Isso é normal, né? Uma vez que nós começamos a falar isso com certa antecedência. Então, tem sim uma carência de tempo em caso de precisar mudar. Por isso que nós começamos cedo a falar disso. E aí, então, depois que as disciplinas acabarem, provavelmente isso vai ser explicado para vocês, vocês terão um tempo para focarem só e exclusivamente no PFC de vocês, né? Então, essa disciplina tem o intuito de vocês não chegarem nesse momento exclusivo do PFC sem nada em mãos, sem nada rascunhado, tá? Então, qual que é a minha proposta aqui hoje? Da gente conversar, ver quais os encaminhamentos e como que vocês estão com relação à estruturação, às entregas, né? Se vocês estão com alguma dificuldade. E nós conversarmos e, na medida do possível, poder ir ajudando vocês sem interferir no modo de condução do mentor ou da sua mentora, né? O meu intuito é só mais de dar um reforço diante do que já é passado. Bom, abro aqui os questionamentos, mas já vou respondendo o Márcio. Márcio, você entrou junto com a turma desde o início lá da residência? Ah, certo. É bom ver coisas concretas, né? Qual que é o intuito desse PFC, desse produto final do curso? Diga, Jael. Professora, o colega falou aí de ver pronto, a nossa maior dúvida, pelo menos no grupo lá da mentoria, é porque a gente não viu nenhum PFC até agora, assim, da faculdade, né? Uhum. Então, eu estou colocando essa questão porque seria interessante trazer algo
dos anos anteriores, para que a gente tivesse uma noção, mais ou menos, se for possível, né? Porque, às vezes, por exemplo, para mim, a minha dificuldade é no item lá de metodologia, que como a gente está dentro do órgão, faz um levantamento, análise, mas que tipo de metodologia realmente a gente está utilizando ali na prática? Se desse para mostrar, né, um PFC pronto aí, mais ou menos assim, desse programa, seria bem interessante, acho que ia ajudar muito. Tá, bacana. Então, são demandas que são comuns, né, entre vocês. De fato, como nós estávamos comentando antes, né, antes da aula começar, né, da nossa conversa começar de fato, que até eu estava comentando com a Márcia e com os outros que estavam em sala que a nossa caixinha maior de memorização e aprendizado é mais o visual. Então, vocês vendo algo, fica mais fácil de vocês, talvez, reproduzirem diante da realidade de vocês. Nós não temos um repositório ainda de PFCs na residência técnica Integre, porque é o primeiro ano da residência, né? Então, vocês são os primeiros aí, os que estão, vão fazer as primeiras entregas, vão entregar e publicar os PFC, os primeiros PFCs do programa, tá? Então, da Integre nós não temos. Diga, Jael. Então faz todo sentido, é por isso, porque eu procurei todo o site lá da faculdade, eu não encontrei o repositório, era essa palavrinha que eu queria falar. E realmente ficou todo mundo correndo de um lado para o outro, tentando saber mais ou menos como seria o produto final, né? Mas no caso, o nosso orientador, ele é da UEPG. Certo. Talvez então eu vou falar com ele para ver se ele consegue do pessoal da UEPG, né? Mas agora eu entendi, é porque não tem no nosso, no caso, né? Então, isso, é o nosso primeiro ano, então por isso que não tem. Senão, com certeza, eu indicaria para vocês, acessem e deem uma passeada lá no repositório e vejam aquele modelo, aquela estrutura que mais se encaixa ou que mais se aproxima da realidade de cada um de vocês, né? Cada um tem a sua particularidade. Mas, como é o primeiro ano, não existe esse repositório ainda aqui na Unicentro. Mas em outras universidades, como a Jael comentou, o meu mentor é da UEPG. Então, a UEPG eu conheço, sei que tem residência técnica lá. Então, talvez trocar umas figurinhas com ele no sentido do que dá para vocês. Nós costumamos falar que é o benchmarking, né? Dar uma olhada e a partir do que vocês olharem de material, vocês têm alguns insights para estruturarem o PFC de vocês. Então, voltando aqui no questionamento que o Márcio comentou, o que vocês devem fazer no final das contas, né? Vocês tiveram várias disciplinas relacionadas à temática do programa, né? Que é a inovação, a questão do EGOV, né? A transformação digital. E o que nós estamos fazendo nessa disciplina de metodologia da pesquisa é meio que vocês começarem a estruturar algo que depois vocês vão ter tempo, vamos dizer assim, exclusivo para desenvolver, escrever e estruturar esse trabalho que nós chamamos de PFC, Produto Final do Curso, tá? Pode ser a proposição de uma patente, de um processo, ou algo correlato, tá? Agora, quem que corrige isso, né? Fazendo ali, respondendo ao que o Márcio está comentando. Não sou eu, Denise, que corrijo isso. Eu faço a proposta, trabalho ela com vocês, assim como eu fiz na etapa 1, que foi mais genérico, de apresentação de cases. A etapa 2, nós falamos sobre essa proposta. Estou aqui de novo para falar de novo sobre essa estrutura inicial, exatamente para ajudar vocês, para quando chegar lá na parte de escrever por si só o PFC, vocês já tenham algo que vocês vão aí lapidar conforme a mentoria de vocês, a realidade de vocês e o que vocês forem observando. Então, eu estou mais no sentido de fazer, solicitar essas entregas para ajudar vocês a saírem do zero, que é tirar daqui e colocar no papel, nem que seja uma ideia inicial. Quem vai corrigir se não é a professora Denise? São os seus mentores.
são eles que estão trabalhando ou deveriam trabalhar em conjunto com vocês. Então, é importante que vocês não desenvolvam o PFC de vocês sozinhos. Ou seja, é importante que vocês tenham um contato constante com o seu mentor ou com a sua mentora, para exatamente eles irem dando esse suporte para vocês, e vocês irem juntos amadurecendo essa ideia, essa proposição que vocês pensam em fazer, tá? Esse feedback, logo os professores começarão a receber um cronograma em que eles vão ter que fazer essas avaliações, essas correções. Alguns talvez já tenham recebido algum retorno do mentor, porque já estão fazendo entregas mais adiantadas, tá? Mas os professores vão receber, os mentores vão receber um cronograma em que eles vão ter que fazer essas correções e dar uma devolutiva para vocês, tá? Melhorei um pouco, Márcio, tá meio assim, meio estranho ainda. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só ver aqui quem foi que se manifestou. Tá. É porque agora, Márcio, estão acontecendo as... Não, ok. Mas essa devolutiva, a priori, vocês vão receber, tá? Pelo menos me foi passado isso. E aí, resta também a questão de vocês manterem um contato com o... Acho que é o Francis que tem conversado com você, o Francis Mar, com vocês, para verificar essas entregas, tá? Mas, a princípio, pelo menos do que eu pedi, do que eu solicitei na minha disciplina, vocês vão receber sim, tá? Pelo menos foi isso que me foi repassado. Bom, o que eu compartilhei aqui com vocês? Essa estrutura aqui é uma estrutura em que vocês vão pegar o que vocês entregaram lá na segunda etapa da disciplina, que era um rascunho versão 1 do PFC, e agora nós vamos incrementar um pouquinho mais esse rascunho, ou seja, a gente já tirou aqui da cabeça e começou a estruturar. Mesmo que não seja a versão final do PFC de vocês, não precisa e não deve ser a versão final do PFC de vocês, tá? Até porque tá cedo para isso. Mas agora nós vamos dar uma robustez, ou seja, vamos dar mais uma encorpada no que vocês já fizeram, tá? Não sei se vocês têm trabalhado sobre a proposta de vocês. Como que tá isso? Tá em stand-by, estou trabalhando. A Márcia comentou que nas férias ela trabalhou um pouquinho nisso. Sim, agora eu estou esperando o feedback. Eu acho que tá todo mundo como a Márcia, assim, a gente tá meio, eu posso falar por mim, claro, né, mas meio parada, esperando algum retorno. E entregamos essa proposta aí, não só essa proposta, como o colega falou ali, o Márcio falou, a gente tem entregado desde o início do curso, mas o retorno não vem. Tá, entendi. Então, na verdade, nenhum retorno vem. Isso. Nem nota, nem nada. Eu estou falando aqui da proposta, mas foi isso que eu quis dizer, exatamente. Márcia, eu tenho algumas notas lançadas, mas não tenho todas. Idem. Tem alguns professores que já estão fechando, né? Outras que foram disciplinas mais rápidas. Mas até onde me foi passado por uma das coordenações é que quando as disciplinas, que se eu não me engano falta a minha, essa terceira etapa hoje, e a do professor Francis, aí, se eu não me engano, encerram as disciplinas, se eu falar alguma besteira que me corrijam, e aí depois vai sair um cronograma em que aquelas entregas que não foram feitas vão ter que ser feitas até tal data, tá? Pelo menos foi isso que me foi repassado. Márcio, eu também não posso falar muito, porque a gente viu os desajustes que aconteceram aqui hoje. Então, seria interessante vocês contatarem, acho que é o Francis Mar que trabalha com vocês, e pedir o cronograma atualizado para ele,
né? Porque daí, pelo menos, vocês têm uma visão de como que está hoje, porque ajustes ocorrem, né? Ainda mais desde que vocês sejam comunicados disso, tá? Então, talvez seria interessante. Posso repassar isso para ele também, se assim vocês optarem, tá? Daí vocês só me sinalizem. Posso repassar essa demanda para ele também. Então, a ideia aqui hoje, o que dá para a gente fazer? É eu apresentar essa proposta, que, de novo, não vai fugir do que vocês já começaram a fazer. Ela só está um pouquinho mais, eu diria, enxuta, porém densa, tá? Então, qual que é a minha proposta? Esse modelinho já está lá no Moodle. Acredito que muitos aqui são de áreas diferentes, né? São áreas, vocês estão atuando em áreas diferentes. Então, por esse motivo, não sei se vocês já pensaram numa prévia do título da proposta de vocês, né? Diga, Simone. Olá, professora, boa noite a todos. Eu gostaria que a Boa senhora noite. fizesse um adendo. Como houveram algumas reestruturações de secretaria, por exemplo, a minha autarquia onde eu estava alocada agora não é mais a referida autarquia, agora ela é uma secretaria. E, consequentemente, os processos eles mudam, as gerências, os departamentos, as designações e tudo mais. E a gente está lidando aí com um curso que é EAD, onde nós temos encontros semanais, e eu, particularmente, fico na dúvida, eu vou embasar no que dentro de uma repartição que ela não existia mais, e agora não sei como vai ser, tanto que eu nem estou presencialmente no local onde é denominadamente a nova secretaria, nós estamos num local diferente do secretário, digamos assim. Os processos eles estão ainda sem definição, em reestruturação ainda, e fica meio difícil, porque a gente já caiu num curso EAD que, para muita gente, não tem o hábito ainda de desconscientizar da proatividade do curso, e ainda entra essa reestruturação de departamentos e autarquias que não existem mais para uma nova denominação. Eu gostaria de saber como que a senhora vê isso, como que pode ajudar a gente aí na hora de definir esse PFC, porque como que a gente vai exercitar se a gente nem sabe o que está fazendo, entendeu? Como que eu vou fazer algo que eu não tô visualizando e não estou vivenciando, né, Simone? Então, Simone, quem é o teu mentor ou a tua mentora? A Parreira. O Parreira. Então, qual é a minha recomendação? De novo, vou bater nessa teclinha, já bati nessa teclinha várias vezes. Que você converse com ele sobre isso, tá? Porque o mentor, ele não é orientador, mas sim mentor, por isso. Porque o papel dele é, desde o início do programa, da residência, fazer esse acompanhamento mais perto, né? Mais próximo de vocês. Inclusive indo lá, visitando o local, quando tem o local, né, Simone? Então, qual que é a minha recomendação? Que você contate o teu orientador, o teu mentor, e vocês ajustem isso, dada essas mudanças que ocorreram para a tua realidade. Eu, enquanto professora Denise, eu não consigo alterar e não consigo te orientar além disso que eu estou te falando, porque o meu papel é lidar com essa disciplina de metodologia da pesquisa no sentido de ajudar vocês a esquematizarem uma proposta, e isso tem que conversar diretamente com o papel que vocês têm, com a parceria que vocês têm com o mentor, tá? Então, por isso que, em momento algum aqui, o meu papel é sobrepor ao que a mentora ou o mentor de vocês passaram ou que vocês estão conversando, tá? Pelo contrário, eu dar o suporte para que vocês possam entregar algo um pouquinho mais maduro para eles, tá? Então, a minha recomendação, Simone, é que você contate o teu mentor para daí ele poder te dar uma luz com relação a isso, tá? O Wellington comentou aqui, a questão da colega Simone, ela pode pensar em algo na realidade na qual ela vivenciou até o momento, até para não ficar a ver navios e depender de terceiros para desenvolver o projeto. Também, mas eu diria ainda, Wellington, que ainda assim, alinhe isso com o mentor, tá? Porque ele é o que vai dar o suporte para vocês ao longo de todo o curso, inclusive depois que terminarem as disciplinas e vocês começarem a trabalhar
exclusivamente no PFC, tá? Então, já alinhando isso agora, talvez te deixe um pouco mais tranquila nesse sentido, Simone. Pois é. Quer ver? O Gerson comentou. Considerando que essas duas disciplinas saíram da ordem, acredito que para dia 4 do 3, ou seja, daqui mais ou menos um mês, que está previsto agora, ficará muito curto o prazo para entregar o PFC incrementado, né? Considerando as atividades de disciplina do professor Francis, poderia rever essa data? Sim, podemos rever sim, Gerson, até porque esse desencontro de informação eu também não sabia, eu achei que era só essa última etapa da minha disciplina que faltava e pronto, acabou. Mas a gente pode rever essa data sim, então fiquem tranquilos. Inclusive, assim que terminar a live, eu encaminho uma mensagem para o professor Ricardo e nós alinhamos isso, e aí eu já peço para o pessoal da TI alterar a data lá, que seja algo hábil para vocês, tá? Considerando a agenda do professor Francis também, para ele finalizar a disciplina dele. Beleza? Bom, então, diante disso, o que essa proposta consiste? Ó, se vocês observarem essa proposta que eu coloquei lá no Moodle e que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é enxuta no sentido de são essas informações que são necessárias, pelo menos nesse primeiro momento, para visualizar a lógica de vocês de uma forma mais incrementada. Então, o que essa proposta consiste? Em vocês pensarem em uma prévia de um título, que, de novo, vocês podem alterar lá na frente, né? Não é algo que vocês precisam definir agora, é algo definitivo, né? Mais mesmo para vocês começarem a dar uma amadurecida em como vocês chamam a proposta, vocês chamarão a proposta de vocês, a área em que vocês se enquadram, né? Tem o pessoal da área da administração, área da área de saúde, né? Então, coloquem a área ali de vocês, apenas por uma questão de identificação, tá? O seu nome, o nome da pessoa que está te conduzindo nesse processo, que é o teu mentor ou a tua mentora, né? Aqui, vocês, na outra entrega que vocês fizeram, vocês já começaram a esquematizar algo parecido, né? Então, o resumo seria assim, olha, sintetizando, essa é a minha proposta, o objetivo da minha proposta é essa. Então, aqui é mais para vocês darem uma prévia do que vem pela frente aí na próxima página do trabalho da proposta de vocês, tá? Então, algo sucinto, direto. Diga, Patrícia. Duas coisinhas, professora. A senhora estava comentando, e aí vieram as perguntas, claro, cada um está numa área e tal. Mas eu não entendi direito. Por exemplo, eu quero falar de laboratório de inovação, linguagem simples. A área que eu coloco é comunicação? Qual que é a sua área? A minha área de atuação hoje eu trabalho com governo digital. O projeto que eu quero fazer é sobre linguagem simples no governo, em laboratório de inovação. A gente já tem um dos nossos colegas está fazendo um projeto sobre laboratório de inovação na escola de governo. E eu tinha pensado em fazer um laboratório de linguagem simples, né? Que eu não sei se você tem conhecimento, mas é um assunto que está sendo tratado bastante nos governos do mundo todo, que é fazer com que os textos cheguem a qualquer tipo de pessoa, que qualquer pessoa entenda um texto de governo, que não seja o tecniquez, que não seja o juridiquês. E para isso a gente precisa trabalhar com os servidores, né? É uma cultura que a gente tem que mudar primeiro no serviço público, para daí os servidores poderem alcançar a população. Enfim, dentro disso, qual é a minha área? Comunicação, então. Comunicação. Tá. Por quê? Porque quando eu, Denise, que não li a proposta da Patrícia, por exemplo, vier a ler o título ali, você coloca ali, bom, esse título fala, você vai estabelecer ali uma proposta de título chamativo, enfim, e aí, bom, isso se encaixa em qual área? Bom, a Patrícia essa proposta se encaixa dentro da área de comunicação, tá? Okay. Então, é mais no sentido de identificar mesmo, para eu saber do que trata. Ó, fala sobre comunicação. Tá, segunda pergunta, então. Vamos incrementar um pouquinho o resumo, né? O resumo a gente já mandou,
Então, sintetizada, e agora a gente deveria incrementar. Mas a gente, no meu caso, pelo menos, né? Eu não tive retorno, nem se do que eu escrevi tá bom. Então, eu faço a minha ampliação, a minha melhoria com base no que eu fiz, mesmo sem ter a correção. É isso. E aí, quando eu perguntei, já respondo bem certinho a tua pergunta. Quando eu questionei vocês se o PFC estava em stand-by, se vocês tinham avançado ou não, vocês comentaram, prof, a gente está meio em stand-by porque nós estamos esperando um alô do mentor ou da mentora. Tem alguns que, se todo mundo tiver em stand-by, daí, de fato, o que eu sugiro? Que vocês, na medida do possível, vejam se vocês conseguem incrementar um pouquinho mais do que vocês já fizeram. Se isso empaca, como, por exemplo, a Márcia falou, eu não posso avançar, porque vai que eu avance e tenho um retrabalho. Então, aí, de fato, teria que fazer esse alinhamento com os mentores, né? Então, de novo, surge uma outra demanda que foge do escopo aqui da disciplina, mas que eu posso levar isso a conhecimento até mesmo para que eles possam dar essa devolutiva para vocês e vocês conseguirem avançar, ou a gente estende um pouco o prazo a ponto deles conseguirem, né, uma entrega possa ajudar a outra, porque o intuito aqui não é vocês fazerem algo inútil, é que, né, que seja algo que tenha utilidade, por isso que hoje a gente está aqui, está falando sobre isso. Tá? Então, eu gostaria de pedir, e acho que aí fala em nome dos colegas, realmente que você faça essa intervenção junto à coordenação do curso, porque eu tenho certeza que eu não sou a única que não estou recebendo retornos. Já falamos que não recebemos sobre nota, mas não recebemos sobre o projeto também. E aí, então, se todo mundo agora mandar uma mensagem para o seu mentor, ele não vai conseguir responder todos dentro do prazo que está sendo estabelecido, mesmo que esse prazo flutue um pouquinho para frente, 1 ou 2 semanas, ainda assim a gente não vai conseguir receber o retorno, rever o que a gente fez e incrementar, né? Eu não sei se mais algum colega quer completar. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria muito que a professora entrasse no caminho aí e desse uma empurradinha, porque, gente, a gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando num barco à deriva, sabe? Assim, a gente não sabe para onde que vai. Aí vem um galho d'água, a gente se segura um pouquinho para ver se vem o retorno. Não vem o retorno, então a gente larga aquele galho, anda mais um pouquinho, e assim vai. Sabe, tá muito chato essa coisa, assim, essa, vamos dizer, bagunça, não é entre aspas, mas é uma bagunça, de cronograma, de devolutivas. Desculpe eu estar desabafando, mas é que eu estou falando o que os outros colegas falam. Então, sabe, tá muito estranho. De repente, assim, não lhe avisaram que a gente estava no curso de uma aula, né, de um módulo, não lhe avisaram, não foram capazes de avisar o professor, quer dizer, ele simplesmente joga lá e eles que se danem, como diz a história. Não, né? Eu acho que aqui ninguém é criança para ficar nessa bagunça. E outra, o professor Francis, que saiu hoje da sala, a matéria dele é extremamente densa. Nós estamos com um material aqui para fazer um pequeno texto de, no mínimo, 1.000 palavras. E esse pequeno texto aqui tem pelo menos umas 100 páginas para ler de uma semana para outra. Quem é que consegue... São 2 textos também, né, Márcia? São. Não, eu estou somando os 2, né? Estou somando os 2. Eu tive que imprimir essas porcarias, está tudo aqui na minha mão. Eu tive que imprimir esses textos, professora, porque senão eu não ia dar conta. Eu ia ter que ficar sentada, dormir na frente do computador. Eu levo isso aqui no banheiro, eu levo isso aqui para o trabalho, eu levo isso daqui na consulta médica para ir lendo as partes, porque senão eu não consigo. Sabe, eu já estou a ponto de desistir de tudo. Tá, ok. Desculpe desabafar, mas é que eu já estou assim, sabe, assim, tá no pescoço já. Eu não posso falar porque eu estou na coordenação da graduação e eu, sim, de certa forma, eu ouço isso também, tá? Então, se eu puder ajudar vocês na medida do possível para a gente conseguir alinhar isso e vocês se acalmarem um pouco no sentido de ficarem mais tranquilos, ufa, agora eu entendi,
primeiro a gente vai fazer isso, fecha essa caixinha, abre essa, fecha essa outra, abre outra. Eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma, tá? Até para... Sim, né? eu agradeço. Agora, veja só, nós começamos o nosso curso em abril, na segunda metade de abril, depois da Páscoa, tá? Nós que entramos na primeira leva. De lá para cá não teve um cronograma, tá? Não teve um cronograma que foi cumprido, nenhum. Sabe que é nenhum? Eles colocavam, quando o cronograma do mês tal. Aí quando ia lá, bagunça. Aí cronograma do mês tal. Cronograma não sei o quê. Se você for ver, não teve um cronograma que eles colocaram para gente que deu certo. Teve uma aula aí com uma professora, não lembro o nome da professora. Ela ficou numa sala esperando a gente entrar. A gente ficou na outra sala tentando entrar. Moral da história, a gente não teve aula, que eu fiquei até as 8 horas da noite e ninguém... Acabou que a gente não teve aula. E a professora ficou de boba também numa outra sala que ninguém avisou que... Sabe? Essas bagunças já estão enchendo o saco. E eles querem depois, no terminar a aula do professor Francis agora, que é no final desse mês, eles vão ter a recuperação. Meu Deus do céu, recuperação sem prova, sem retorno, sem feedback. Não dá. Não dá para a gente se preparar. Não dá para a gente fazer as coisas. A gente não... Eu falo por mim agora, não sei os outros, mas eu não faço só a residência e faço uma aula por semana de EAD. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho a minha saúde para cuidar, que não está lá aquelas coisas. Então, assim, perdão, eu tinha que falar, chega. Não, tudo bem, Márcia, tudo bem. Eu acho que é importante a gente conversar exatamente porque conversando a gente se entende na medida do possível. Então, vocês trouxeram essas demandas para mim, né? Eu já abro para o Gustavo, levantou a mão, e o Thiago também. Então, eu anotei aqui 3 grandes demandas que têm angustiado vocês. Primeiro, que vocês tenham acesso ao cronograma atualizado, né? Segundo, que seja verificada a questão de vocês terem um retorno com relação àquela primeira versão do PFC que eu repassei para vocês na segunda etapa da disciplina, né? E a terceira demanda, que é consequente da segunda, que é reaver a data dessa próxima entrega que hoje nós... a princípio, teríamos focado nela, e vamos falar dela também, tá? Então, são essas 3 grandes demandas, juntamente, é claro, com o que eu acho que o Thiago comentou, das outras entregas que vocês fizeram, das disciplinas, enfim, tá? Então, já anotei aqui esses 3 elementos que vou repassar ainda hoje à coordenação pedagógica e ao coordenador dos tutores, tá? Gustavo e Thiago, vocês levantaram a mão. Olá, tá dando para escutar? Sim. Então, não é bem complementando o que foi comentado agora há pouco, mas é uma dúvida ainda pertinente a essa parte de metodologia que você comentou. Uhum. Eu me sinto bem perdido pelo começo dessa aula e pelas aulas de metodologia, porque não foi bem delimitado uma coisa para mim, pelo menos. Como é que a gente define bem o nosso tema do trabalho? Porque eu, por exemplo, eu entrei numa vaga de comunicação na residência. E dentro do meu órgão eu faço atividades relacionadas, em sua maioria do tempo, né, com comunicação. Uhum. Isso vai ser algo que vai ser levado em consideração pela banca avaliadora, pelo meu trabalho? Ou isso daí é algo que não é necessariamente algo que tem que ser cumprido? Que desde que eu trate de transformação digital, de inovação, desde que eu cumpra isso, tá ok para o meu trabalho ser avaliado bem. Eu não consigo entender isso muito bem ainda, porque, que nem acho que foi o Márcio comentou um pouco antes, a gente não viu muitos exemplos de trabalhos e também a gente não tem um histórico do curso para consultar, né? É uma coisa nova, então realmente a gente está meio que surfando nisso. E como não tem o feedback das atividades que a gente entregou antes, o pouco que a gente viu sobre esse trabalho
Depende muito do que a gente conversou com o nosso orientador, mas não com o que foi corrigido das atividades. Não tem a correção, não tem a nota. Eu sei um pouco porque eu mandei algumas propostas para o meu mentor, algumas ele respondeu, ele comentou sobre, mas eu não tenho nenhuma nota ainda, não tenho nenhum ponto de partida, sabe? Então, é meio estranho chegar na metodologia 3, mas eu ainda não estou com nada concreto, né? Tá. Então, é mais essa dúvida de como organizar e como Então, entender a estrutura do trabalho. Então, veja, a estrutura do PFC, que nós já estamos falando sobre isso desde lá de quando eu comecei com vocês, em agosto, eu acho, foi apresentado na primeira etapa da disciplina alguns cases que exemplificam, vamos dizer assim, o que pode ser feito na prática em termos de inovação, de EGOV, de transformação digital, enfim, no setor público. Então, prof, o que eu posso pesquisar, o que eu posso propor? Você comentou, Gustavo, que você já encaminhou algumas ideias, né, para o teu mentor, e que você já tem trocado algumas figurinhas com relação a isso. Olha, é isso que eu entendi. Daí, se eu entendi errado, aí você me corrige. Então, o papel do mentor é exatamente isso, no sentido, isso daqui foge do escopo do curso, né, do programa. Olha, isso daqui está dentro do escopo, então dá para a gente seguir nesse caminho. É o que aconteceu com a Márcia, ela queria pesquisar um tema, e aquele tema, em conversa com o mentor dela, chegaram aquela proposta, chegou-se num consenso de que seria muito trabalhoso, muito intangível. Então, ela tinha um plano B, que é uma segunda proposta, que se encaixava no escopo do programa, que atende ao nome do programa em si, que é a proposição de alguma solução de algo voltado à transformação digital, inovação e EGOV no setor público. Então, a metodologia da pesquisa, que ela foi segmentada em 3 momentos, exatamente para não ser passado tudo de uma vez, né? Então, na primeira etapa, foram apresentados cases em que vocês tiveram exemplos de soluções que não existiam, que foram propostas e o que surtiu de efeito disso, né? Na segunda etapa da disciplina, nós falamos no sentido da metodologia em si. Quando eu falo de método, eu estou falando do caminho que eu vou seguir para estruturar algo que eu quero. Então, hoje eu estou a minha realidade, a realidade que eu estou inserida hoje no setor público é essa. O que dentro dessa realidade, qual é a demanda que eu identifiquei ali dentro dessa realidade que tem a ver com a Integre, eu identifiquei. E como que eu vou atender a essa demanda? O como é o método, que é o que nós falamos. Então, a proposta dessa disciplina não é trabalhar o TCC tradicional da graduação e de outras especializações, mas dar esse suporte de estruturação. Como que eu organizo as informações nesse primeiro esquema de PFC, prof? Então, que tem que ter título, não tem, que preciso utilizar referência, não tenho. É essa a proposta da disciplina. Por isso que ela foi segmentada em momentos. Então, primeiro, deu alguns insights. No segundo momento, nós falamos mais da estrutura. E agora, a proposta era esclarecer algo que vocês já começaram a fazer e agora a gente iria pensar numa versão mais amadurecida, né? Como alguém comentou aqui, incrementada, né? Vamos encorpar um pouquinho mais do que nós já falamos na segunda etapa. Então, não sei se eu respondi ao seu comentário e ao seu questionamento, Gustavo, mas é nessa linha a proposta da disciplina que me foi designada para conduzir na residência. Entendi. Obrigado. Acho que boa parte do questionamento até que respondido, mas eu não sei, talvez isso é algo para se pensar em outras sequências do curso, mas eu não sei se esse modelo como posso dizer, da gente conversar com um mentor, algo que vai ser entregue para você para ser apresentado de metodologia, sabe? Uhum. Eu não sei bem se essa triangulação funciona do jeito ideal, porque
tá muito complicado receber feedback dessas atividades, sabe? Porque, veja, quando nós... o fato aqui é eu não essa estrutura que eu estou passando para vocês, como eu falei, não é uma estrutura que necessariamente vai ser definitiva para o PFC, mas que eu acredito que não vai fugir muito disso, né? Então, até eu tenho conversado com o Francis Mar com relação a alinhar isso, né? Para que vocês lá na frente não para vocês entregarem algo final da residência, vocês tenham que readaptar para uma estrutura muito diferente do que eu estou trabalhando aqui. Eu acho bem difícil isso acontecer. Mas o mentor, ele vai estar mais acompanhando vocês não só na disciplina de metodologia, mas nas outras também, né? Então, o convívio, o contato constante, e é importante para que vocês possam, primeiro, ocorrer essa proximidade e de vocês irem alinhando e atendendo as demandas, o que vocês têm pensado. E, de fato, que é isso mesmo que o Wellington comentou. Eu acho que, resumindo tudo, todas as angústias de vocês, o que tem inquietado vocês é essa luz no fundo do túnel que vocês não estão vendo, que é o retorno, né? Mas isso, como eu falei, eu já coloquei aqui e fica como um feedback, com certeza, tanto para mim, quanto professora dessa disciplina, quanto para eu levar isso a conhecimento da coordenação, tá? Porque é o mentor que vai alinhar isso com vocês depois e trabalhar exclusivamente. Aí eu falo assim, não, olha, vocês têm que fazer isso. Aí chega lá na frente que o mentor assume o papel de mentor e ele quer mudar tudo, né? Então, para exatamente não acontecer isso no meio do caminho, o mentor já vem acompanhando vocês ao longo deveria vir acompanhando vocês ao longo desse caminho, desde o início até o final da residência. Então, por isso que o mentor está ali, tá? Tiago, diga, Muito obrigado Tiago. pela resposta, professora. Ah, imagina. Tiago? Me ouve? Sim. Ah, tá. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Em primeiro lugar, eu queria se solidarizar a Márcia. A Márcia, ela tem um papel muito importante dentro da residência, dentro da pós aqui também. Ela sempre foi alguém que buscou estimular muito a todos nós e nos apoiar, nos controlar os ânimos. Então, queria se solidarizar a ela e a todos que, de alguma maneira, estão se sentindo um pouco desprestigiados, por assim dizer, enfim, angustiados com todas essas situações, e se colocar à disposição para ajudar, seja para também colaborar aqui de alguma maneira com a construção do PFC. Eu acredito que eu tenho uma pegada um pouco mais acadêmica, em algum sentido, acho que isso pode ser útil também para os colegas, a gente tem uma proximidade mais fácil através do grupo do WhatsApp. Então, se alguém estiver precisando de algum auxílio para até insights, ideias nesse sentido, eu me coloco à disposição. O segundo ponto, eu me somo, né, às queixas aqui dos colegas, porque realmente preciso que a gente leve com bastante seriedade, né, a pós-graduação. Eu acho que o modelo que foi determinado, por ser a primeira turma, talvez necessariamente tenha algumas coisas a melhorar, mas o formato que a gente tem, ele não auxilia com que o bom estudante continue crescendo e não auxilia que aqueles que não estão cumprindo também, né, com seu papel, porque existe esse lado, melhorem. Então, eu acho que isso é um ponto para ser avaliado aí a médio prazo, enfim, ainda para a nossa turma, mas principalmente, né, para as próximas turmas. Um terceiro ponto que eu queria adicionar é voltar um pouco naquilo que a Patrícia falou. A gente foi posto a situação de não poder fazer o PFC de maneira colaborativa, o que eu acredito que é um erro bastante grave, porque a gente está numa pós de inovação, transformação digital, governo digital, cooperação é uma palavra de ordem, integração, comunicação, tudo isso são questões muito ponderantes aqui para a gente. Então, não faz sentido a gente ter esse trabalho separado, sendo que muitos estudantes aqui estão realizando trabalhos que são próximos e poderiam estar fazendo um projeto maior, um projeto que envolvesse diferentes órgãos, diferentes secretarias. Eu, assim como ela, também estou desenvolvendo um PFC sobre laboratório de inovação, inclusive já tive a oportunidade de avançar muito nisso. E aí pensei, né, falei, nossa, imagine a Celepar envolvida nesse laboratório de inovação, imagine a Secretaria de Inovação, seria brilhante para mim.
não sei se vai ser tão brilhante se for só a escola de gestão. Sei que vai ter desafios que talvez sejam maiores do que a possibilidade da gente avançar com isso. Em um último ponto, então, enfim, acho que esse é para adicionar para as possibilidades, né? Ainda checar se existe essa possibilidade de fazer isso de forma integrada, né? De forma em grupo. É claro que é um desafio avaliar isso individualmente, o que cada um está fazendo, mas eu acredito que todo mundo aqui tem bastante maturidade, a coordenação tem responsabilidade conosco e nós com vocês também, para fazer isso de maneira bastante séria. E um último ponto que eu gostaria de... Deixa eu te interromper, Tiago, bem Por favor. rapidinho. Claro, Senão claro. depois eu esqueço. Eu não sei se foram vocês, Patrícia, Tiago, eu acho que tinha mais um que até comentaram, não sei se foi em aula ou se foi individualmente, a possibilidade de vocês integrarem isso. Eu acredito que foi. A Patrícia deve ter me contatado, não sei. Vocês tiveram Foi. algum retorno sobre isso? Fizemos negativo, né, Tiago? Retorno que não pode. Vamos fazer Então, 2 micro-laboratórios em vez de um bom. Ah, tá, entendi. Tá. É bem o que o Thiago está falando. A gente tem assuntos correlatos, só que eu vou fazer num lugar e ele no outro. É a mesma coisa. O meu trabalho poderia estar dentro do laboratório dele, ou o dele no meu, ou a gente fazer um laboratório só, enfim. Mas Vocês enfim, estão cada com um o vai mesmo fazer um mentor projeto. ou não? Desculpa, não entendi? Vocês estão com o mesmo mentor? Não. Ah, Acho que não, né, Thiago? Quem é teu mentor? Não. E até aproveitando, esse é o meu último ponto, assim, eu sei que, realmente, eu entendo muito dos problemas que a gente enfrenta aqui, por ser uma primeira turma, mas eu não consegui desenvolver uma boa relação com o mentor para se sentir mentorado. Então, nesse sentido, eu gostaria de, respeitosamente, é claro, até questionar se existe a possibilidade de eu ter uma mentoria externa, porque a gente teve muita gente legal que passou por aqui, de outros estados, de outros órgãos, outras esferas, que assim, eu já tive contatos e até topariam me auxiliar nesse processo, e tem mais proximidade com o tema de laboratório de inovação. Então, é um questionamento assim, bastante respeitoso, não é nenhuma questão pessoal, mas eu não me sinto mentorado nesse momento, e eu estou desenvolvendo o meu projeto. Como eu disse, eu já tenho algumas coisas muito avançadas, e até quero realmente levar isso como um projeto que seja encampado na prática, que o produto final eu tenha como também levar isso como um artigo científico, e não gostaria que isso estivesse talvez atrelado a alguém que não participou do processo, né, sendo um pouco mais direto e franco, mas, volto a dizer, de maneira muito respeitosa. Entendido a tua ponderação. Bom, com relação a isso, vamos lá. A questão do PFC ser individual ou de cooperação, não curto muito o coletivo, mas acho que de cooperação é um termo que expressa o que vocês contextualizaram aqui, e o fato de incrementar a mentoria, isso me foge do controle do que eu posso retornar para vocês, porque realmente isso é com a coordenação. Mas o que eu posso fazer é acrescentar essas demandas ao que vocês já me repassaram. E aí repassar isso à coordenação e cabe a ela retornar isso para vocês. Mas eu, sinceramente, eu não posso ajudar vocês nesse sentido, porque diretamente respondendo aqui, Tiago e Patrícia, se isso é possível ou não de se incrementar, de trocar, enfim. Realmente eu não... Mas eu posso, se vocês quiserem, eu coloco aqui nos meus apontamentos para repassar como feedback para a coordenação. Perfeito, tudo bem. E pode sim, por favor. Tudo bem, então, já colocado aqui. O Wellington compartilhou das mesmas angústias que muitos de vocês aqui hoje. Falou que o PFC, a princípio, está praticamente pronto, só está aguardando a questão da atualização do sistema acadêmico para implementação, né? Que bacana. Então, o retorno vai ser de grande valia para todo mundo, como é o esperado, né? Então, de fato, já coloquei aqui e me comprometo com vocês aqui, isso está sendo gravado, eu vou repassar isso à coordenação pedagógica para as devidas providências, e aí eles dão um retorno para vocês com relação a isso, tá?
Novamente, peço desculpas por todo esse transtorno né, e que vocês me trouxeram aqui. A ideia que não era confundir vocês, né? Pelo contrário, era nós sentarmos, entre aspas, e conversar sobre o que vocês têm feito, se vocês estão com alguma dificuldade, como a gente consegue avançar, sem que eu seja invasiva com o que a mentoria deveria estar fazendo ou está fazendo, né, no acompanhamento de vocês. O que vocês acham? Diante disso tudo que nós falamos, o nosso horário programado já foi, né? Vocês gostariam de, primeiro, ter esse retorno da mentoria, e aí qualquer coisa a gente marca um seminário, alguma coisa assim, para a gente avançar nesse sentido com esse segundo modelo, ou eu sigo apresentando a proposta para vocês aqui agora, como vocês se sentem com relação a isso? Professora, eu vou falar e depois, se alguém quiser comentar alguma coisa. Márcia, eu preferia que a senhora terminasse a sua parte, já que começou, né? Você já deu o início, começasse tudo isso aí, mas a gente só prosseguir depois do retorno. Porque não faz sentido. Tá. Né? Uma vez que você está aqui agora, nesse momento, perdendo seu tempo e a gente também, então eu acho que termina a sua explanação, a sua coisa, a gente vai tirar as dúvidas que tem por enquanto, nesse momento contigo, e depois que a gente tiver algum retorno dos mentores, a gente dá continuidade dessa terceira fase. Essa é a minha posição. Não sei, agora, né, se as pessoas puderem falar. O que eu acho só, Márcia, professora, é que assim, até para tirar dúvida fica complicado, né? Que nem agora, a sua área é comunicação. Eu acho que porque eu não tive nada corrigido. Vai que a minha mentora fala, nada a ver esse teu projeto, esqueça, apague, né? Então, assim, que nem a Márcia falou, termina a sua disciplina e depois a gente volta a conversar. Também não sei, porque não sei se vai dar para tirar a dúvida. E aproveito também para pedir desculpa para você, professora, porque assim, estamos todos desabafando, não só porque você está na vez, né? Mas porque você trouxe uma demanda a qual a gente tem que responder. E nesse momento a gente não tem como responder. Então, a nossa resposta acabou sendo em forma de desabafo, mas um colega já escreveu ali, o Wellington escreveu que você não tem culpa, sim. Então, pedimos desculpa também pelo desabafo. Não, imagina. Então, fazemos, acho que até mesmo para, como eu costumo brincar com os meus alunos da graduação, para vocês ficarem com o coração tranquilo, vamos adiar, sim, a entrega de vocês. Eu contextualizo e justifico o adiamento dessa entrega que nós vamos falar hoje ainda, de forma, não tem muito de novo para a gente falar, mas eu preciso falar sobre ela. E aí isso fica em stand-by, tá? Ou seja, estabelece-se um prazo para o retorno da entrega 1, e depois nós voltamos a falar sobre a entrega desse material que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Ok? E daí, de alguma forma, eu tenho o e-mail da Márcia, qualquer coisa eu comunico ela por ali e ela repassa aos demais sobre essa alteração e o que a coordenação me passou com relação às outras demandas. Tá? Ok, farei isso com presteza e assim que eu receber o seu e-mail, seu retorno, eu passarei para os demais da sala. Ok, então. Então, de uma forma mais tranquila, assim, eu espero. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a visão geral para vocês verem o todo, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar mais. Acho que não. Então, o que eu quero mostrar para vocês é mais para vocês verem a carinha do que vai ter de diferente aí nessa segunda versão do PFC, que fica em stand-by, então. Então, essa parte aqui, a princípio, não tinha a área, por exemplo, não estava explicitada lá na outra demanda. O resumo era bem chutinho, por quê? Porque era só uma ideia inicial que vocês estavam amadurecendo na escrita, né? Então, esses tópicos aqui, por exemplo,
já estavam lá na primeira proposta que vocês tiveram que entregar e ainda não tiveram retorno. O que tem de novo, então, professora, se isso já estava lá na outra proposta? É mais no sentido de, com base no retorno do mentor ou da mentora, vocês visualizarem a necessidade de, na parte de contextualização da situação que vocês, né, que vocês estão vivendo, a partir dessa vivência, da necessidade, da demanda que surgiu, da oportunidade que vocês viram para propor algo. Então, fazer toda essa contextualização, talvez na primeira entrega que vocês fizeram, ficou algo muito breve, ou algo mais enxutinho. Então, é o momento de acrescentar, se for necessário, mais informação a essa contextualização do que, olha, a demanda, essa proposta não surgiu do nada. Surgiu diante desse contexto, por essa necessidade, e a proposta é essa, né? Esse PFC, esse trabalho quer estruturar isso, quer propor isso, tá? Como nós vamos fazer isso? Como vocês vão fazer isso? E aí é onde muitos ficam inquietos. Nossa, professor, procedimentos metodológicos, aí eu tenho que colocar se é estudo de caso, se eu vou utilizar entrevistas, se eu vou utilizar observação. Por quê? Porque o nome é metodologia da pesquisa, os procedimentos metodológicos, esses títulos, chamam muito para os trabalhos acadêmicos tradicionais. E o PFC, ele é um pouco mais livre, né? O que significa livre? Significa que nós precisamos mostrar, sim, e deixa eu ampliar aqui, na medida do possível, nós precisamos mostrar, sim, como vocês chegaram nisso, ou como vocês vão propor isso. Então, os procedimentos metodológicos é mais no sentido, que dados vocês coletaram, ou seja, que fonte vocês utilizaram, foram documentos? Que documentos? Que tipo de informação vocês extraíram de lá, né? Vocês entrevistaram alguém? Quem foi esse alguém ou essa equipe? Vocês observaram, porque vocês estão ali na vivência, vocês observaram, então vocês coletaram dados observando algo. Como vocês fizeram isso? Vocês ficaram ali em loco? Vocês fizeram anotações? Isso era frequente? Era a cada 15 dias? Observem que os procedimentos metodológicos é mais no sentido da gente saber como vocês fizeram para coletar todo o insumo necessário para daí vocês desenvolverem a proposta em si, tá? Então, esses procedimentos metodológicos aqui, não precisa colocar que é um estudo de caso, ou que é uma pesquisa qualitativa, ou que é uma pesquisa quantitativa. Não, pelo menos para o que eu estou pedindo para a disciplina, não há necessidade. É mais para vocês explicitarem, para quem for ler a proposta de vocês, de onde vocês tiraram todo o embasamento, todas as informações, para desenvolver, para dar esse arcabouço para desenvolver a proposta de vocês, tá? Ok? Na terceira etapa, então, olha, aqui eu contextualizei a realidade de onde surgiu a minha demanda, né? A minha ideia, a minha proposta. Aqui eu mostrei o caminho que eu segui para coletar os dados, todos os insumos necessários para daí aqui agora eu vou mostrar o que eu quero propor, né? O que eu estou pensando em propor. Pelo menos um esquema, né? Um esqueleto, como a gente costuma dizer. Então, aqui vocês vão descrever a proposta em si, que eu diria que esse terceiro item aqui é o coração do trabalho de vocês. É o que vocês estão propondo, vocês vão descrever aqui. Pode ser em forma de trazer imagens, como a Márcia comentou, né? Desenvolver um fluxo, né? Para que as pessoas consigam visualizar ali como aquilo vai acontecer, né? Então, aí vocês podem usar da criatividade, do que for útil para representar de forma mais assertiva possível o que vocês querem mostrar que é a proposta de vocês, tá? Até aqui, alguma inquietação, alguma dúvida, algo que vocês gostariam que eu explicasse um pouquinho mais?
Por mim, não. Não sei pelos outros. Tudo certo. Opa, Diga, Gustavo. uma duvidazinha sobre essa parte dos procedimentos metodológicos. Ali fala muito do embasamento, né, de apresentar dados. De repente, se for um tema que seja mais complexo, mais difícil conseguir dados bem delimitados, é muito prejudicado o trabalho ou dá para... Ou tem como posso dizer, levar essa parte? Tá. De repente, Tudo fazendo vai uma depender. apuração própria, não tendo tanta referência, mas não tendo tantos dados específicos, né, do tema. Eu responderia como meus alunos não gostam que eu responda. Depende. Por que depende? Porque se esses dados que você não vai ter acesso, que por alguma dificuldade, enfim, alguma burocracia, você não conseguir acesso, isso for prejudicar a robustez que você vai dar, a consistência que você vai dar para a tua proposta, daí eu daria uma repensada em como que você poderia, quais os caminhos alternativos você poderia seguir, tá? É a mesma coisa de, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa da área de finanças e eu não tenho os dados de finanças. Então, como que eu vou fazer uma pesquisa da área de finanças se eu não tenho o insumo fundamental para eu fazer aquilo ali, que é esses dados, né? Por algum motivo não me deram acesso. Então, para a tua realidade, eu entendo dessa forma que se esses dados que você não conseguir ter acesso forem fundamentais para o desenvolvimento da tua proposta, aí eu repensaria em como que eu conseguiria reajustar isso, tá? Por isso que aí entra o papel do mentor em te dar uma luz com relação, olha, Gustavo, bom, você não vai conseguir esses dados, então vamos por esse caminho aqui, ou quais as outras alternativas que a gente tem para não prejudicar a tua proposta. Porque também propor algo raso, muito solto, muito vago, não é útil também. E aí eu me arrisco a dizer, aqui nós estamos falando da disciplina de metodologia, mas quando forem ler, avaliar o PFC de vocês, pode ser que surja esse questionamento de um trabalho que faltou embasamento, às vezes por essa limitação de dado e informação. Então, é um Entendi. cuidado que tem que ver. O que eu tenho de dado para dar sustentação para essa proposta aqui que eu vou apresentar em seguida? Eu tenho dados, eu tenho tudo que eu preciso, né? E aí existem as várias técnicas para isso, né? São documentos que eu preciso, eu tenho acesso a esses documentos, eu preciso de informações que estão em determinadas pessoas, figuras, eu consigo ter acesso a essas pessoas como? Observando, entrevistando, tá? Então, tudo isso entra nessa parte de método, tá? Pois é, só contextualizando um pouquinho essa dúvida, é que uma das minhas propostas, das minhas ideias, ia tratar muito de buscar comparativos e métricas de redes sociais do Estado, de outros órgãos, de realmente tentando buscar criar um produto de comunicação, uma ação de comunicação mais eficiente. Aí eu tinha colocado algumas outras ideias como mentor, talvez de formato de podcast, formato de reportagem, formato, enfim. A gente estava trabalhando isso, mas uma das coisas seria conseguir dados sobre como que é o alcance nas redes sociais, como é que é o interesse, como que isso daí auxilia as pessoas, né? Como que isso chega na pessoa. E esse é um dado que é meio difícil. Às vezes ele pode ser bem completo, né? Você pega uma métrica de uma rede social, de uma campanha, mas também pode ser muito raso. Então, é difícil às vezes achar um comparativo interessante. Eu posso pegar de outro estado, talvez, para comparar. Posso pegar de outro país, um outro trabalho parecido, mas não é exatamente, sabe? Então, enfim. São culturas diferentes, são Pode ir contextos longe diferentes. e não alcançar o que eu quero. Por isso que eu estava contemplando um pouco. E me diz uma coisa, Gustavo, você chegou a fazer uma pesquisa para ver se tem outros trabalhos acadêmicos sobre? Por exemplo, da área de comunicação, ou áreas correlatas? Até tinha achado em inglês algumas referências um tempo atrás, mas nenhuma em português especificamente. Nada aqui no Sobre o que eu tinha contexto conversado, nacional. né? Obviamente, se abrir o tema, talvez tenha mais. Porque eu diria assim, que quando eu começo a explorar algum assunto que eu quero pesquisar,
primeira coisa que eu vejo é o que tem publicado sobre. E aí entra tudo. Entra tese de doutorado, mestrado, dissertação de mestrado, até TCC. Exatamente. Artigos, porque aí isso pode me dar uma luz, não por meio desses trabalhos num primeiro momento, mas eles podem referenciar ou citar algum trabalho que pode me dar uma luz ali para eu conseguir mais dados sobre, sabe? Então, esse é o momento que nós falamos que é o momento de exploração, né? Considerar estudos externos, ou seja, internacionais, pode, mas aí teria que fazer uma grande ressalva, porque são contextos muito diferentes, né? Sim. Então, Exatamente. dá para considerar, mas eu diria assim, não me basearia totalmente, fielmente neles. Aquela referência mais secundária, né? Não colocar isso no centro. Bem isso. Serviria como um insight, vamos dizer assim, ou algo para te dar uma base inicial. Beleza, obrigado. Alguma dúvida com relação a esses 3 itens que eu comentei? Então, vejam, é algo enxuto. Nossa, prof, mas o PFC vai ser isso, né? Só um pouquinho, Márcia. A proposta que eu tô para a gente esquematizar um PFC inicial é isso? Por quê? Porque não precisa de mais do que isso. Aí, claro, se vocês tiverem imagens, figuras ou informações adicionais, vocês podem acrescentar ali no anexo ou em apêndice, né? Ou seja, informações que incrementam a proposta de vocês. Por que eu falo isso? Porque os trabalhos técnicos, ou seja, aqueles que não são acadêmicos, aí nós estamos falando de relato técnico, de artigo tecnológico, ou seja, tudo voltado muito para a realidade, para a proposição de algo na prática, eles não fogem dessa estrutura. Por isso que eu me arrisco a dizer que a proposição do PFC, que está por vir aí oficialmente, do que vocês têm que entregar no final, eu me arrisco a dizer que não vai fugir muito disso, porque é o que os trabalhos técnicos exigem. Eu preciso contextualizar a minha realidade, de onde surgiu aquela demanda, e evidenciar o que eu quero. Depois mostrar que tipo de dados eu utilizei como insumo. E aí eu apresento o coração do meu trabalho, que é a proposta em si, né? Deixa eu ver aqui que alguém... Diga, Márcia. Oi, assim, então, neste caso, nos procedimentos metodológicos, como a senhora mesmo colocou, seria... no meu caso, de transformar uma portaria em manual, o que acontece? Eu observei, então, que existe toda essa transposição e essa ansiedade de propor uma residência, e daí não seguem as fases, e também eu estou vivenciando isso. Embora eu trabalhe na área de comunicação, na assessoria de comunicação lá da SET, eu especificamente cuido das residências, eu cuido dos números da residência, não das residências. Deixa eu melhorar o meu português aqui, que a minha cabeça está falando muito mais rápido do que a minha boca. Então, assim, eu tenho um planilhão, assim, de muitas linhas e colunas, com todas as residências, desde a primeira até a última proposta, e lá eu tenho todas essas informações. Os editais, os TCs, quanto foi gasto, qual foi o valor dessas propostas. Você tem um banco de dados das residências. Exatamente. Né? Quantos entraram, quantos se matricularam, quantos desistiram, quantos se formaram até então, sabe? Quando começou, quando terminou, a previsão de terminar essas que estão acontecendo. Então, neste caso, eu colocaria nesse terceiro ícone ali, nesse terceiro ponto, no segundo ponto, procedimentos metodológicos, seria a observação e a vivência de algum tipo de problema ou as coisas que acontecem ali dentro
que dão esses atropelos todos, eu coloco isso ou fica desagradável? É isso que daí, Olha, agora com o questionamento do Gustavo, caiu a ficha aqui para... Porque, assim, né, se for pegar na página da 7, tem a residência, né, no ensino superior residência, tem todos os documentos, e entre eles tem a portaria que eu estou falando. Dentro dessa portaria, como anexo, tem um fluxograma, e eu vou desmembrar esse fluxograma para fazer esse manual. Então, eu colocaria também essa informação, porque, na verdade, eu coloquei essa informação na proposta que eu falei, que eu trabalhei e tal, agora em janeiro. Então, isso que eu fiquei na dúvida agora. Eu vou observar, eu coloco que eu observei, vivenciei alguns atropelos, não, sabe, assim, claro que não vou falar desse jeito, mas arranjar as palavras corretas para isso. Tá, então vamos por partes. Sim, tudo tem um jeito para falar, então não é porque o trabalho não tem aquele caráter acadêmico tradicional que nós podemos utilizar um linguajar mais do dia a dia, mais informal. Então, de fato, é recomendado que se cuide com relação a isso. A gente está conversando aqui, então a gente tenta expressar do jeito que a gente consegue, né? O que eu diria para você, Márcia? Que você utilizou, do meu ponto de vista, 3 fontes de dados. Primeiro, eu acho que a principal é análise documental. Por quê? Porque você precisou acessar um documento, que é a portaria, e que dados que você extraiu dessa portaria, desse documento. Então, você pode colocar lá que você utilizou 3, né? Análise documental, a observação direta, porque você está ali imersa naquilo, na vivência dessa realidade. E você comentou, acho que da entrevista, me corrija se eu falei besteira aqui. Eu observei, e daí é a vivência. Eu observei e tem a vivência, né? Então, assim, quando eu... Mas você não conversou com outras pessoas sobre isso? Eu conversei com a minha supervisora, que ela também, ela falou que faria um sistema de proposição digital, onde cada fase tinha seus prazos, e se você não cumprir aquele prazo, você não passa para frente, entendeu? Só que isso, eu conversei daí com a coordenadora de ensino superior, que é acima dela, também, daí ela falou assim, olha, isso não é possível nesse momento, porque como nós estamos trabalhando numa autarquia estadual, o que acontece? Às vezes existe essas favores, às vezes existe... Então, assim, vamos propor uma residência? Vamos. Fulano, ciclano, beltrano vão participar. Ok. Só que fulano também queria participar. E daí já foi uma parte da residência, dessa proposição, já aconteceu. Aí o fulano que vem, o retardatário, daí tem que fazer o quê? Aí ele sabe, é esse tipo de atropelo que acontece. Então, no meu ponto de vista, faz tudo certinho. Aí o fulano lá, retardatário, também quis participar, aí faz um termo aditivo para aquele fulano participar, certo? Só que não é assim que acontece. Então, e eu tenho conversado com um, com outro ali dentro a respeito disso, e foi por isso que eu cheguei nessa conclusão que se eu fizer um manual, vai diminuir essas confusões, essas demandas atrapalhadas que estão tendo, assim, atropeladas, não atrapalhadas, atropeladas que estão tendo ali dentro da sede. Tá, por que eu perguntei da entrevista, diante do que você contextualizou aqui agora? Porque existem várias possibilidades, né? Então, a análise de documentos, aí você pode colocar ali, em especial a portaria, se você utilizou algum outro documento para te dar base para isso, quais foram esses documentos, tipo de informação, pode só exemplificar que tipo de informação você
extraiu desses documentos, você utilizou ele na íntegra, só parte, que parte que você utilizou. Assim, literalmente explicando. Além da análise de documentos, de determinados documentos, você utilizou a observação direta, por quê? Porque você está vivenciando, você está ali imersa naquela realidade. Sim. E aquela realidade é daquela realidade que você está extraindo a tua proposta. Sim. Então, a observação direta é no sentido de o que você observou, que tipo de fator, que tipo de aspecto você, por meio da observação, extraiu de informação. Entende? A mesma coisa se aplica para quando você teve essas conversas, esses diálogos, né? Se você não entrevistou, né, de chamar a pessoa e conversar, né, ali entrevistar tradicionalmente, mas a questão do diálogo, de você conversar com quem que você conversou, que tipo de informação eles te forneceram, entende? Porque daí as pessoas vão saber de onde que você tirou tudo isso que, além da vivência, que você utilizou como base para desenvolver a tua proposta. Uhum. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, você coloca tudo ali em procedimentos metodológicos. Porque foram os caminhos que você foi utilizando para se obter todos os insumos necessários para você desenvolver a tua proposta em si, ou que você, né, que você está começando a desenvolver a tua proposta. E daí não seria no terceiro, no desenvolvimento da proposta, exatamente o que eu quero fazer, e daí ali eu coloco gráficos e esse tipo de coisa. O que te ajuda, então, a questão do banco de dados, se esse banco de dados que você comentou te deu base também para isso, coloca aqui nos procedimentos metodológicos que você utilizou para dar embasamento para o desenvolvimento um banco de dados no qual você tem acesso, assim, que possui tais tipos de informação das residências, enfim. No desenvolvimento da proposta, bom, agora eu vou mostrar para quem for ler o meu PFC o que eu estou propondo. Então, o que você desenvolveu primeiro, como que a tua proposta começa, depois o que você vai apresentar, né? Então, se você tem um esquema, se você tem gráfico, se você tem imagens, pode colocar ali para ir construindo a lógica e a pessoa que for ler, ela vai entendendo o que a Márcia está explicando e lá no final, opa, realmente o que ela comentou lá no item 1 daquela demanda, ela tem uma proposta potencial para atender aquela demanda que ela apresentou lá no item 1, lá na problematização. Então, vejam que o item 1, a problematização, não deve estar desconectada das outras partes do trabalho. Uma vai levando a outra. Tá, na verdade, na problematização, é uma palavrinha difícil. Vamos falar assim, contextualização. O que eu fiz? Por sugestão do meu mentor, lá em setembro, ele falou assim, o que você acha de usar o diagrama de Ishikawa? Porque daí no diagrama de Ishikawa você vai mostrar as coisas que estão te levando a fazer esse trabalho. Então, o que eu fiz? Dentro da problematização, eu falei muito do Ishikawa. E por que o Ishikawa foi importante para chegar nesse ponto. Ok? E aí, no método você não precisa comentar. Aí, se você precisou, por exemplo, utilizar como base, buscar materiais, por exemplo, pesquisas que utilizaram desse diagrama, aí você coloca ali também. Que além de toda essa parte prática, você teve que voltar para a bibliografia sobre o assunto, Sim, por meio de livros, artigos, para te dar um embasamento com relação a entender como funciona esse diagrama, como que ele pode ser aplicado. Sim, foi o que eu fiz, e daí eu coloquei na referência bibliográfica. Isso. E daí, no meu caso, o apêndice, que vai ser depois, né, vai ser o manual em si. Então, aí que está o X da questão. Todos aqui sabem a diferença entre anexo e apêndice? Apêndice é aquilo que é seu, e anexo é aquilo que não é seu, mas que você utiliza.
Isso, mesmo que seja adaptado, tá? Então, por exemplo, a Márcia desenvolveu um manual. Esse manual, se for útil você colocar ali no item 3, coloca no item 3. Agora, se você acha assim, não, eu posso comentar sobre o manual e fazer uma referência, ver apêndice e tal. Daí, por quê? Porque foi a Márcia que desenvolveu esse manual, então é totalmente de autoria dela, então vira apêndice. Agora, eu utilizei uma imagem lá que está no site do governo, né? Numa página do governo. Então, aquela imagem, aquele gráfico, não fui eu que fiz, mas eu quero utilizar e eu não quero colocar ali no desenvolvimento da proposta em si. Então, eu coloco como anexo, porque não é de minha autoria, eu só peguei emprestado aquele gráfico, aquela imagem, enfim, tá? Aquele documento, tá? Então, se tiver alguma referência que vocês utilizaram, né, e que vocês mencionaram no trabalho, vocês colocam lá em referências, tá? Apêndice também não é obrigatório ter, nem anexo, tá? Mas se tiver, eu já deixei ali, ó, não é obrigatório. Se tiver, bem, se não tiver, daí não coloca nada, tira essa seção do trabalho de vocês. E aí eu achei interessante porque eu percebi que o Wellington tem um pé na pesquisa quantitativa, porque ele te deu vários insights aqui, Márcia, de fazer correlação entre esse banco de dados que você tem e dá, como nós costumamos brincar na pesquisa, né, falar na pesquisa, dá para brincar bastante com esses dados, porque pelo jeito você tem um banco de dados riquíssimo. Então, cruzar essas informações e ver o que você consegue de inter-relação é interessante. Talvez trocar umas figurinhas com ela, então, para ver como que você pode proceder e ver se você consegue utilizar alguma coisa. Ah, sim. Obrigado, Wellington. Vamos conversar. Muito bem, mais algum questionamento? É essa a proposta. Vejam que não tem nada de revolucionário, nada de novo diante do que nós já falamos lá na proposta 1. Vocês ainda não tiveram retorno. Então, agora é mais o sentido, vamos dar uma encorpada nessa proposta, tá? É isso, tá? E, claro, não se prendam, especialmente aos aos procedimentos metodológicos, à estrutura acadêmica tradicional, tá? Vocês podem sim utilizar dos métodos acadêmicos tradicionais. Ó, o Wellington está falando aqui de utilizar métodos quantitativos para trabalhar com os dados que a Márcia tem para dar embasamento ainda maior para a proposta dela. Pode, mas não se prendam só a esse caráter tradicional do trabalho acadêmico, tá? Até porque o trabalho de vocês é muito mais prático, muito mais técnico do que acadêmico per se. Alguma dúvida? Algum questionamento? Deixa eu ver aqui, explicitar. Aqui eu coloquei mais uma questão de formatação, para não ficar tudo muito solto. Então, se vocês já forem substituindo nesse arquivo aqui, não tem, tá tudo já formatadinho. Aqui, quando eu conversei com o professor Ricardo, se eu não me engano, e com o professor Francismar, nós havíamos até pensado em como cada trabalho é muito individual, lá eu coloquei mais para vocês saírem do zero. Aqui, a princípio, não foi estabelecido um limite máximo e nem mínimo, né? Mas é que avance do que vocês já entregaram. Então, entregar mesmo a versão que vocês entregaram lá anteriormente, aí não vai valer, né? Por quê? Não tem lógica, não se evoluiu nada, né? Então, aqui é mais no sentido de vocês avançarem. Eu não coloquei limite, porque vai muito de área para área. Então, por exemplo, se a Márcia desenvolver ali já, colocar um monte de figura, o fluxograma, ou documentos que ela utilizou, um esquema do manual, pode ser que dê muito mais páginas do que, por exemplo, o trabalho do Márcio, né, que tem um outro caráter. Então, eu não coloquei. Mas a ideia é que se avance do que vocês já entregaram na versão 2, na versão 1, tá? Então, entregar uma página também não dá. Diga, Márcia. Então, nesse caso, eu poderia entregar para você essa parte que eu já fiz e que eu entreguei para o meu mentor corrigir.
Aí eu vou dar E uma você já cobradinha. incrementou aquilo que, porque assim, como eu falei, entregar o que vocês entregaram na etapa 2 da Não, disciplina, se não é a mesma e está um pouco não. mais encorpada, trabalhada, Tá para finalizar já. ok, então já está mais amadurecida. Porque na outra etapa, a princípio, essa parte aqui, eu desconfio, vocês estavam mais aqui ainda, ó. E aí, aqui ainda vocês estavam bem receosos, né? Alguns ainda estão amadurecendo, né? Mas É que assim, na verdade, como eu já fiz muito desses tipos de trabalho, eu peguei e consegui, sabe, debugar tudo aquilo ali. E daí fui escrevendo. Então, a parte escrita já está praticamente pronta. Então, só precisava do até a retorno. proposta, esse tipo de coisa também? Tudo, só falta o manual. Mas o manual é a tua proposta, não é? Vai ser? Só falta eu montar. Só Então, falta eu montar talvez, um manual. tá, com as informações ali, né? Fazer, por exemplo, fazer a programação visual do manual. É isso. Tá. Só falta isso, porque o resto tá tudo já está tudo escrito. E vocês coloquem aqui, por exemplo, ó, fazem a contextualização nesse item 1 aqui e fala, olha, o objetivo deste PFC consiste em propor um manual, tal. Então, aqui o desenvolvimento dessa proposta, ou pelo menos apresentar um esquema do que vai ter nesse manual, como que ele vai ser estruturado, já que, de novo, vocês não precisam entregar o PFC pronto, mas o quanto vocês conseguirem evoluir aqui, mais fácil vai ficar a vida de vocês quando vocês tiverem que parar e mexer só com o PFC lá na frente na residência. Então, assim, nesse caso, que se eu enviar para você e tiver a correção do mentor, não vai ter problema. Como assim? Ter a correção? Por exemplo, assim, eu fiz essa parte escrita. Quer dizer, na verdade, eu praticamente antecipei a terceira parte da sua disciplina. Se eu entregar isso daí e tiver, assim, alterações, melhorias e tal, quando eu for entregar o PFC, não vai ter problema. Ou eu preciso do retorno do mentor antes? Não é um pré-requisito. Como eu falei, o que é um pré-requisito é vocês não entregarem o mesmo arquivo que vocês entregaram na etapa anterior da disciplina. Porque significa que vocês não evoluíram nada. E aí fere, vamos dizer assim, o nosso intuito dessa disciplina aqui, que é vocês irem aos pouquinhos amadurecendo a ideia do PFC. Tá? Entendi. Então, como eu falei, não precisa ser uma versão. Pode ser que o título que vocês entregaram lá na primeira versão mude agora e tá tudo bem, tá? Não, tudo tá certo, então. Já entendi. Valeu, obrigada. E aí, antes de terminar a aula, quero, na frente de todo mundo, pedir desculpas pelo meu desabafo, que foi bastante agressivo. Não foi agressivo, Márcia, fica tranquila. Eu imagino que vocês estejam angustiados e talvez, eu não sei o quanto, não tenho contato direto com vocês, eu tive poucas vezes, eu conversei com vocês assim, né, mais nas lives, do quanto vocês estão sendo assistidos, tá? Então, a forma como vocês trouxeram aqui as demandas de forma alguma foi desrespeitosa ou algo do tipo, foram inquietações que vocês estão desconfortáveis e que, como eu falei, eu me comprometi em repassar para a coordenação, tá? Porque realmente tem... Agradeço a sua intervenção aí, porque, sinceramente, tem muitas coisas que a gente pergunta e pouco vem retorno. Eu consigo alguns retornos com o professor Márcio, que é o nosso coordenador, e repasso daí para a turma. E muitas vezes ele vem para mim, fala, vai acontecer tal coisa, eu repasso para a turma. Mas não é tudo. Então, a gente acaba ficando perdido e chega um momento que você realmente acaba abrindo a boca e falando demais. Não, imagina, tá tudo certo. Eu digo assim, desde que a educação seja mantida, tá tudo certo. E isso não foi violado aqui. Então, vocês colocaram para fora algo que estava inquietando e estava gerando desconforto em vocês. Então, tá tudo certo. No que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Tá? Muito obrigada.
tá? E vocês têm meu e-mail. De novo, a única coisa que eu não vou fazer é intervir no que o mentor está passando para vocês, porque daí eu vou passar por cima do papel dele. O meu papel é conduzir a disciplina. Mas, na medida do possível, no que eu puder ajudar vocês com algum material, enfim, eu me coloco à disposição. Ok, obrigada. Mais alguém gostaria de me fazer alguma pergunta, de trazer mais algum apontamento aqui? Não? Muito bem, posto isso, acredito que encerramos, então, nós teremos uma única live, então, que foi dessa terceira etapa da disciplina, e como eu falei, vocês, acho que a Márcia tem meu contato do WhatsApp também, então sintam-se à vontade para me contatar também, e eu puder ajudar, e meu e-mail também, tá? O e-mail eu sei que eu tenho, mas... WhatsApp a gente também tem, Márcia, mas eu vou colocar aqui. Eu vou ver aqui, peraí. Não. Ó, esse é o meu contato, o meu WhatsApp, e o meu e-mail. Ah, tenho sim, tenho sim. Uhum. Então, se a gente tiver algum problema, assim, problema não, alguma dúvida com respeito a essas proposições colocadas em sala agora, a gente entra em contato contigo. Isso, porque até aqui, essas entregas estão sendo feitas para a disciplina. Depois vocês vão ter um momento em que vocês vão ter o modelo oficial do PFC, e daí vocês vão trabalhar de uma forma. Aí a Denise vai estar ali, se tiver, de suporte, porque daí o papel é literalmente do mentor em dar sequência nisso exclusivamente ao PFC, tá? Mas para essas entregas da disciplina eu me coloco à disposição total para esclarecer algo que não ficou claro aqui, enfim, tá? Ou algo que quando vocês começaram a escrever surgiu dúvida, sintam-se à vontade para me contatar. Sim, a ideia é essa mesmo, que às vezes a gente precisa só assim, de uma palavrinha e essa palavrinha dá um insight enorme. Então, eu agradeço. Obrigada. Ok, então, posto isso, desejo boa noite a todos. Novamente peço desculpas pelo transtorno inicial da aula. E aí, de novo, vamos nos falando via Márcia, que é a nossa aqui intermedia aí a comunicação entre professores e alunos. E bom descanso para vocês, boa semana para vocês.